Pessoal, quando a gente começou a estudar termodinâmica, a gente viu que o calor é o quê? É energia em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. A gente começa a estudar a termodinâmica, a lei da termodinâmica 1, porque a lei 0 foi inventada antes, não, depois da 2. Então, o que essa lei ela quer dizer? Ela fala sobre a conservação da energia. Então, todo corpo que tem uma temperatura acima de 0 graus Kelvin, ele vai ter uma energia dentro dele, porque as partículas vão estar em movimento. Então, esse movimento das partículas, como toda partícula tem massa, vai gerar uma energia cinética. E a somatória da energia cinética de todas as partículas de um gás vai ser a energia interna do gás. Então, a energia interna do gás é a somatória da energia cinética de todas as partículas do gás. Para gases monoatômicos, a gente calcula a energia interna do gás como 3 meios de nRT, ou 3 meios de PV. Como PV é igual a nRT, a gente pode substituir. Qual fórmula a gente utiliza? No caso, depende. Você quer parecer inteligente, você tem que falar assim, depende. Então, se o problema te dá número de mols, dá a constante 0,082, você utiliza essa. Se ele não dá, você utiliza essa. Então, é assim que a gente calcula a energia interna de um gás. Então, se fosse caso de gases diatômicos, no caso o oxigênio, O2, a gente calcularia 5 meios de nRT. Só que a gente acaba não utilizando no ensino médio, é mais os monatômicos. E a gente também pode calcular a energia média, ou seja, a energia cinética de cada partícula. A gente pega a energia interna do gás e divide pelo número de partículas. Então, 3 meios de nRT dividido pelo número de partículas. O número de partículas é igual ao número de mols vezes a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, se a gente substitui o número de partículas por número de mols vezes a constante de Avogadro, aí a gente coloca aqui, a gente consegue cortar o número de mols, vai ficar 3 meios de RT dividido por a constante de Avogadro. E como R e N são constantes, a gente pode substituir essa fração por uma constante, que o valor dela é 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin, que se chama constante de Boltzmann. Então, a energia cinética média, ou seja, a energia cinética de cada partícula de um gás, é 3 meios de K vezes T. Lembrando que isso daqui são para gases monatômicos, como o caso do hélio. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela diz o que para a gente? A variação da energia interna de um gás é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Então, o gás, quando ele recebe calor, ele vai ter uma variação da energia interna. Então, o que a gente pode supor a partir dessa fórmula aqui? A variação da energia interna, quando ela é maior que zero, o gás está absorvendo energia. Se a variação interna é menor que zero, o gás está liberando energia. E quando a quantidade de calor que o gás recebe é zero, a energia vai ser igual ao trabalho do gás. E quando o trabalho é maior que zero, a gente vai ter uma expansão. Trabalho menor que zero, a gente vai ter uma compressão. Ou seja, aqui o gás realiza trabalho, aqui ele sofre trabalho. Então, como a energia interna é 3 meios de nRT, a quantidade de calor é o quimacete e o trabalho é pressão vezes volume, se a gente tiver uma transformação isovolumétrica, ou seja, que o volume não varia, a gente não tem trabalho. Se não tem trabalho, a energia interna é igual a variação da energia interna é igual à quantidade de calor que o gás recebe. Se é isobárica, ou seja, pressão constante, a gente tem que a variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Se a gente tem uma transformação adiabática,
A variação da energia interna é menos o trabalho. Por quê? Se é adiabática, a temperatura não varia. Se a temperatura não varia, a gente não tem quantidade de calor, ou seja, não tem calor entrando no gás. Mas se a gente tiver uma transformação cíclica, lembra que quando a gente tem o gráfico do trabalho cíclico, a variação da energia interna é zero, porque o gás ele vai sair de um local e vai voltar para o mesmo local. Então não vai ter variação de energia interna. Tudo bem?